A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos aqui para continuar o estudo do livro de Samuel. Hoje é o capítulo 2, muito conhecido nosso, irmãos, muito conhecido. Os irmãos vão ver aqui do versículo 1 ao 11, Ana, ela expressa a Deus um cântico de alegria. Se a gente for meditar, irmãos, em cada desses 11 versículos, vamos ver aqui que Ana, ela através do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, ela compõe um salmo. Como outras passagens que tem na Bíblia, que às vezes a gente pensa que os salmos, né, que são cânticos poéticos, é só no livro de Salmos. Não, teve outras pessoas de Deus, homens, mulheres, que na sua alegria, na sua gratidão, compuseram salmos ao Senhor. E aqui nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 11, e nós vamos estar vendo isso aí. O versículo 1 fala assim, então, orou Ana, e disse, o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegrou na tua salvação. Olha, irmãos, falando sobre o Deus, sobre a salvação que é de Deus. Só Deus pode nos salvar, irmãos. Só Deus pode nos livrar. Só Deus pode salvar o homem, irmãos. Aleluia. 2. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como nosso Deus. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa firmeza. 3. Não multipliqueis palavras altíssimas de altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é Deus da sabedoria, e porque são as obras pesadas na balança. Aqui, irmãos, nesse salmo, nesse cântico poético, ela fala das palavras que saem das nossas bocas. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Independente, irmãos, se você hoje, agora, nesse momento, você está vendo esse estudo aí, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não sei, Deus o sabe. Você está passando uma situação difícil, irmãos. E passamos, que a palavra de Deus fala. Não abra a sua boca para falar contra Deus. Não abra a sua boca para reclamar. Não abra a sua boca para desfazer de Deus e do seu poder, porque Ele continua o mesmo, irmãos. Ele não mudou. Se você, eu falo começando por mim aqui, se você aí do outro lado está passando, que você abra a sua boca para chorar, irmãos, para se derramar na presença do Senhor, para pedir misericórdia, mas não reclame, não murmure, não xingue, não fale que Deus não é, que Deus não existe, porque você está sendo incrédulo. Você está sendo inconstante com os seus lábios e o Senhor não quer isso, irmãos. Aqui na oração de Ana, esse salmo poético, aqui vamos falar assim, né? Esse cântico poético, aprendemos isso, irmãos. Que maravilhoso. Porque ela, quando esteve sendo ultrajada, caçoada, irmãos, e não foi um ano só não, irmãos. Foi muito tempo. Porque Penina teve 10 filhos, irmãos. Quanto tempo Ana passou ouvindo, sendo caçoada, humilhada? Irmãos, a Bíblia não dá detalhes que em algum momento ela usou a boca dela para desfazer de Deus. Não, irmãos, ela chorou. E abundantemente. E Deus atendeu a necessidade, o desejo do coração dela. Qual era a necessidade dela, irmãos? Era cumprir um desejo dela para ser mãe. Né, de Deus responder, e aquela humilhação que ela estava passando se tornou em alegria. Louvado seja Deus. Versículo 4. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. 5. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéreo teve 7 filhos, e o que tinha muitos filhos enfraqueceu. Irmãos, é o poder de Deus, irmãos. A Estéreo não tinha, passou a ter. O que tinha muito ficou fraco. O que nós entendemos com isso? É o controle, a soberania, o poder está todo na mão do Senhor. Ah, irmão, é fácil falar isso? Não é. É fácil falar isso quando nós estamos vivendo milagres? Mas quando nós estamos sendo provados na fé, no dia a dia,
Você falar isso, irmãos, só Jesus na nossa vida é misericórdia dele. Mas a força está no Senhor, irmãos. Aleluia. O versículo aqui 6. O Senhor é o que tira a vida e que dá. Faz descer a sepultura e faz tomar subir dela. O poder é dele, irmãos. Ele que tem esse poder, da sua vida e da minha. Você está vivo até agora, está passando uma adversidade, o poder da vida está nas mãos do Senhor. Não vai te acontecer nenhum mal, porque o poder está nas tuas mãos, nas mãos do Senhor, aleluia. E se Ele quiser tirar a nossa vida hoje, irmãos, para encontrarmos com Ele, Ele tira agora, aleluia. O versículo é o 8. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer sentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Olha, irmãos, que maravilhoso, irmãos. O poder é dele. Quando fala esterco, irmãos, na nossa mente, imagina algo que não tem nenhuma serventia, que não dá nada, que não tem valor, algo que está ali parado. Deus, às vezes, Deus faz, ele pega um homem considerado lá fora como esterco, nada. Aos olhos do povo, sem valor. Aos olhos, às vezes, de um pai, de uma mãe, esse não vai dar nada. E Deus fala, eu vou fazer ele assentar como príncipes. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele pega as coisas loucas desse mundo e confunde as sábias. Aleluia. O versículo 9. Os pés dos seus santos guardará. Porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Não, irmãos. É no poder da palavra, é no poder da fé, é no poder da oração, que é o cristão, que é a igreja, que o servo do Senhor, ele alcança a vitória, que o servo do Senhor prevalece, porque Deus, ele é a nossa força, aleluia. O versículo 10, ora, os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei, exaltará o poder do seu ungido. Irmão, podem militar, podem tentar te parar, podem tentar fazer tudo contra a minha, a sua vida, mas o Senhor está conosco, irmãos. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui fala, ó, dará força ao seu rei, exaltará o poder do seu ungido. Você é ungido do Senhor. Nós somos ungidos do Senhor, irmãos. Deus vai nos exaltar nessa terra, irmãos, por bondade e misericórdia. Deus vai abrir as portas. Deus vai entrar com providência e vitória, irmãos. Aleluia. Ele é o Senhor, irmãos. Eu sou. Vai dizer pro povo lá, Moisés, eu sou o que sou, glória. É Ele que fala com você e comigo, aleluia. Versículo 11. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Oh, irmãos, como é maravilhoso você que é pai e mãe, nós ensinarmos a criança, ensinarmos já desde pequena, ela entender o caminho do Senhor, ela aprender a palavra do Senhor. Às vezes alguém fala assim, mas meu filho, minha filha hoje, eu ensinei ele desde pequeno, ele não serve ao Senhor. Mas você pode ter certeza de uma coisa, ele nunca vai se desviar do Senhor. Ah, mas ele não está hoje na presença do Senhor. Mas dentro dele há uma chama, há uma semente plantada. Afastar-se do Senhor é uma coisa, irmãos. Desviar do Senhor, só o diabo se desviou e para ele não tem mais jeito. Nós afastamos, alguém se enfraquece, mas desviar não. Ensina, irmãos. Ah, meu filho já está grande, já é jovem, já é casado, está numa idade de adolescência. Ensina, irmão. Ensina, mãe, ensina você que é tia, que é tio, que é vó, que é vô, esse seu neto, esse seu sobrinho, a ser um homem de verdade, de caráter, um homem que trabalha, uma mulher de responsabilidade, uma mulher que ajuda na casa. Ensina que essa é a vontade do Senhor, aleluia. Ana aqui fez um propósito com Deus, o menino estava servindo o Senhor desde pequeno, que maravilhoso. Versículo 12, agora vamos falar sobre os crimes dos filhos de Eli. Eli era quem? O sacerdote, irmãos. Olha que história maravilhosa aqui, está o versículo 17, que vamos aprender muito. Louvado seja Deus. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Se os irmãos ler lá quase no final
do capítulo de Samuel, vai voltar a falar de novo sobre filhos de Belial, irmão. Isso é muito sério isso aí. Pessoas com atitudes más, pessoas que fazem maldade. Jesus chegou a chamar um dos discípulos de diabo. Por quê? Porque ele fazia o que era errado, o que era mal. Jesus falou para os sacerdotes, para os religiosos, ó, vós tem por pais o diabo. Por quê? Porque eles mentiam. Mentira é do diabo, irmãos. Maldade é do diabo. Coisas erradas são do diabo. A pessoa que não pratica a verdade, irmãos, pratica aquilo que o diabo gosta. Então, irmãos, filho de Belial. É sério isso aí. Versículo 13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes, como o povo era, de oferecerem algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão. 14. E dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam todo Israel e ia a Siló. Vamos ler o 15 também, irmãos. Também estes, de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. Irmãos, havia uma lei, Levítico 7:34, que o sacerdote só poderia pegar a parte do peito e da coxa, as outras partes não. Mas os filhos de Eli, que conheciam, que sabiam, que não eram mais ignorantes, faziam o contrário, irmãos. Desobedeciam uma ordem do Senhor, irmãos. Continuamos aqui o 16. Dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então lhe dizia: não há agora há de dar, senão por força o tomarei. 17. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta ao Senhor. Irmãos, o sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas, vamos trazer para os dias de hoje, são os pastores, são os presbíteros, são os diáconos, são os evangelistas, ministério apostólico, de profeta, missionários e missionárias, irmãos, que tem que dar o exemplo, que tem que ser a referência, dando mau exemplo. Irmãos, está cheio de gente assim hoje no meio cristão, e o pecado é grande diante do Senhor, e acha que vai ficar impune, irmãos. Não vai não, Deus está olhando e vai cobrar isso. Se arrependa hoje, desvia desse mau caminho hoje, volte-se para o Senhor. Versículo 18, irmãos, até o 26 vai falar do ministério de Samuel. Oh, maravilha! Está escrito assim, ó: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestia-se com éfode, com assento de linho. Irmãos, era uma longa túnica sem manga que o sacerdote usava. Se os irmãos verem na Bíblia, no livro de Samuel, vai ver que Davi também usou, Samuel lá na frente usou também. Então era um costume, uma tradição ali do sacerdote ali, irmãos. Aleluia. Levita poderia usar, a Bíblia não chega a dar esses detalhes, mas usava também, irmãos. Aleluia. Versículo 19. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual, que era uma lei, Deuteronômio 17, não fala a minha memória, que todo judeu tinha que ir lá e participar de 3 festas anuais. Ainda mais Eucana, irmãos, que estava na genealogia ali dos filhos de Levi, como ali um sacerdote ali, ou um levita, ou que estava na genealogia ali, irmãos, tinha que fazer isso. Aleluia. Versículo 20. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente dessa mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltaram para o seu lugar. Olha, irmãos, esse tem que ser o posicionamento hoje dos obreiros da casa do Senhor, irmãos. Falei aqui, pastores, bispos, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, em abençoar até o inimigo. Jesus mandou orar por eles, não de amaldiçoar, irmãos, não de jogar praga. Tem gente que fala assim: o Senhor vai quebrar suas 2 pernas, o Senhor vai te colocar numa cama. Não, irmão, Deus quer salvar o homem, Deus quer que o homem se arrependa. Se Deus, na sua sabedoria, onisciência, quiser tratar com alguém, irmãos, é Ele que vai falar, não é eu que vou ensinar Ele, nem você orando desse jeito. Isso é oração de feiticeiro, irmão, cuidado. A sua oração é para abençoar, é para salvar, é para libertar, é para curar, é para que Deus tire
a venda dos olhos e salve ele. Se Deus vai tocar, vai fazer algo assim, é ele que decide, não sou eu, irmãos. Não é você que vai ensinar o Senhor, nem eu que vou ensinar, irmãos. Versículo aqui, ó, 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Irmãos, ela dedicou Samuel para o Senhor, e Deus abriu a madre dela, deu 3 filhos e 2 filhas. Deus sempre dá muito mais, irmãos. Recalcada, sacudida e transbordante para mim e para a sua vida. Louvado seja o nome dele. 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, em que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. 23. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios, muitos males eles faziam, irmãos. Versículo 24. Não, filhos meus, não é boa fama esta que ouço. Fazei transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, contra o homem, contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim com o Senhor, como também com os homens. Você fala assim, mas irmão, Eli aconselha eles a não fazer, mas irmão, Eli, como sumo sacerdote, tinha que repreender os seus filhos. Irmãos, no linguajar nosso hoje popular, no meio cristão hoje, irmãos, separar, tirar eles da atividade. Irmãos, para ficar um português mais claro, colocar os 2 filhos dele de banco, irmãos. Por quanto tempo? Não sei. 1 ano? 2 anos, até eles tomarem vergonha na cara, irmãos, se converter de verdade e fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Tem gente, irmãos, que fica afastado do Senhor dentro do templo a vida toda porque não toma vergonha na cara, não se converte. Eli tinha que ser áspero, rígido, irmãos, proibir eles de fazer algo para o Senhor, porque eles eram uma referência a mal, eles estavam escandalizando. Só falar, não, tinha que proibir, não deixar. Se for preciso, irmãos, ele como uma autoridade, rogar às autoridades locais lá, que os filhos deles fossem expulsos ali, irmãos, para eles aprender, porque a palavra de Deus fala que tudo que fazemos para o Senhor tem que ser com ordem e decência. A palavra de Deus fala assim, maldito é o homem que faz as coisas do Senhor relaxadamente. Irmãos, isso é sério, irmãos. Nós temos que ter cuidado, para Deus é o melhor, irmãos. Pregue o melhor, leia, estude, jejue, se consagre, louve, ensaie os louvores, vai estar na frente da obra do Senhor, da igreja, irmãos. Se dedique, se entregue ali na obra, faça o melhor seu para Deus, irmãos. Mas o exemplo dos filhos de Eli, de obreiros hoje, irmãos, Deus reprovou, Deus os queria matar, porque eles eram uma influência mal para o povo. Irmão, tá cheio de gente hoje sendo influência mal para o povo, em vez de ganhar para o reino dos céus, desviando. O Senhor vai cobrar, irmão, isso é sério. Agora aqui do versículo, louvado seja Deus, 27 ao 36, nós vamos falar profecia contra a casa de Eli. Aleluia. Fala assim, ó: e veio um homem de Deus, não diz o nome dele, não fala de onde que ele era, mas era um homem de Deus, a Eli, e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Versículo 29, eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel, para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Continuamos aqui o 29, porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que eu ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Olha, irmãos, que palavra dura. Eli tinha que pôr os filhos dele de banco, irmãos. Falar o português mais claro, tirar ele das atividades. Eles estavam honrando os filhos que eram pecadores, e a Bíblia fala aqui nesse capítulo 2
que o pecado deles era grande contra o Senhor, e eles estavam honrando os filhos e desagradando ao Senhor. Irmão, se você ir na sua casa, irmão, honrar mais a sua mulher, seus filhos, do que a Deus, está errado. Se a mulher, você aí, irmão, honrar mais o seu esposo, seus filhos, do que a Deus, está errado. Você honrar seu pai e sua mãe mais do que a Deus, está errado. Você tem que honrar o Senhor primeiro, servir a Ele primeiro, ter um compromisso com Ele primeiro. Aí sim Deus vai salvar sua mulher, seu marido, seus filhos, seu pai, sua mãe, toda a sua parentela. Eli estava fazendo errado, irmãos. Fica de alerta para nós. Versículo de número aqui, o 30. Porquanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito, eu e a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Deus só honra aqueles que o honram. Em outras palavras, Deus só vai atender, vai abençoar, vai ajudar, vai levar para o céu quem obedece sua palavra. Quem anda todo desconcertado, inconstante, rebelde, bode, joio, não é ovelha e trigo, não, é joio e é bode. Deus não vai fazer nada, irmãos. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Continuando aqui o versículo aqui, porém os que me desprezam serão envelhecidos, não terão a vida de Deus, irmãos. Versículo 31, eis que vem dias em que cortarei teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo bem que houvera de fazer Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. Entendemos, irmãos, lá aquela parte quando um dos servos de Saul, vamos chegar lá, mata os profetas, irmãos. Alguns entendem que essa profecia aqui se cumpriu. Irmãos, matou muitos profetas naquele dia, irmãos. Aquele servo de Saul, irmãos. Isso é sério, irmãos. A palavra de Deus não volta vazia. Cuidado. Versículo agora 33 ao 36 para nós encerrarmos. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. Toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Olha, irmãos, Deus falando através da boca do homem de Deus. Todos da tua casa morrerá. Olha, irmãos, que palavra é essa, irmãos? Que palavra. Para aqueles que vão vir depois e para aqueles aqui, Eli e seus filhos. Mas todos iam ter que morrer, não, irmãos. Quem ficasse na desobediência, quem obedecesse, Deus mudaria o quadro. Aleluia. 34. Isso te será por sinal, a saber que sobrevirá ter 2 filhos, a Ofni e a Finés, que ambos morrerão no mesmo dia. Olha que profecia, irmãos. E eu os suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração, a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Falando de Samuel. Aleluia. E será que todo aquele que ficar do resto da tua casa virá inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão. Dirá, rogo-te que me admitas em algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Olha, irmãos, Deus, ele é poderoso, irmãos. Deus, ele dá chance para que a pessoa se arrependa, se volte, se converta dos seus maus caminhos. Não dá, irmãos. A sentença de Deus vem. Seus filhos vão morrer. Irmãos, e isso nós vamos ver nos capítulos anteriores. O que vai acontecer com Ofni e Finéias, com Eli, com os demais que vão, assim, estar vivendo esse livro, essa história tão maravilhosa que é o livro de Samuel. Vamos falar mais da vida de Samuel e aprender muito mais, irmãos. Aqui nós queremos meditarmos, ler versículo por versículo e aprender da palavra. Irmãos, que Deus ele venha me despertar, te despertar, você prestar atenção, estar atento à voz dele, lendo a sua palavra, tendo o prazer de ler a sua palavra, dedicar esse tempo, irmão, seja 24 minutos, 17, 18, 30, mas para honrar o Senhor, amém? Capítulo 2 de Samuel encerrado. Irmão, nos ajude a fazer a obra, compartilhe esse link aí, deixe o joinha, vamos fazer a obra do Senhor, irmãos, compartilhe para os seus contatos aí, vamos levar essa palavra que não é nossa, é do Senhor, irmãos, que chegue, se Deus assim permitir, aos 4 cantos dessa terra, irmão, mas o Senhor, nosso Deus, ele sim, seja glorificado, amém? A paz do Senhor Jesus.